Nós estamos numa série muito especial, série de Tiago. Começamos na semana passada essa série e nós estávamos conversando, eu, Rodrigo e os meninos da formação ministerial, quão preciosa é a carta de Tiago para nós. E talvez a gente tenha um tempo maior nesse estudo, nessa série de pregações de Tiago, e a gente não está com pressa para não correr o texto ou só pegar algumas coisas que são realmente importantes, mas vamos permitir a palavra nos lavar, nos guiar, nos conduzir nessa série, né? Então, nós vamos seguir versículo por versículo, como nós temos feito de maneira expositiva, mas versículo por versículo, cada domingo uma porção da carta de Tiago para a nossa igreja. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Na semana passada nós lemos do versículo 1 até o versículo 4, e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 5. Quando a gente fala sobre a carta de Tiago, é importante a gente lembrar o contexto em que ela foi escrita. Provavelmente a carta de Tiago foi escrita na década de 40 depois de Cristo, muito próximo a Atos 15, conhecido como o Concílio Apostólico ou Concílio de Jerusalém. Depois que Estevão morre, irmãos, em Atos capítulo 6, capítulo 7, que conta a história de Estevão e o discurso dele dentro do Sinédrio, houve grande perseguição, como a gente vai ver em Atos capítulo 11, falando que os cristãos de Jerusalém eles foram dispersos por causa da perseguição. E eles foram para Fenícia, para Chipre, para Antioquia, regiões que beiravam entre 300 e 600 quilômetros da cidade de Jerusalém. Tiago, que é o autor da carta, que é também, como a gente viu na semana passada, irmão do Senhor, irmão de Jesus, também era conhecido como líder da igreja de Jerusalém. Ele é conhecido, né, em termos mais coloquiais, o primeiro papa da igreja. Muitos eu sei que acreditam, né, a igreja católica acredita na sucessão de Pedro, mas historicamente nós vemos que o líder da igreja em Atos, a igreja primitiva, era Tiago, né? Ele era como o bispo sênior da igreja primitiva. E ele escreve essa carta, como vai ver ali, a gente vai ver ali no versículo 1, as 12 tribos da dispersação, ou as 12 tribos dispersas, demonstrando aqui uma afetuosidade, um carinho, né, pelos irmãos que foram dispersos pela perseguição que tinha acontecido ali em Jerusalém. Imagina, meus irmãos, que muitos desses leitores dessa carta, das pessoas que moravam em Jerusalém, eles foram dispersos, deixando suas casas, suas propriedades, seus negócios, seu conforto, as suas redes de apoio, seja lá o que for. Eles estavam agora tentando estabelecer uma nova vida em ambientes novos, em lugares que não eram seu lugar, e com frequências, né, hostis, no sentido da perseguição, da opressão, por causa do deslocamento também que eles tinham da sua terra natal, mas principalmente por serem cristãos, né? Eles tinham acabado de perder alguns irmãos, algumas pessoas que eram um porto seguro, no sentido da caminhada cristã, como Estevão, depois como Tiago, o primeiro apóstolo mártir na história da igreja. E aqui você vê que Tiago escreve de maneira muito pastoral essa carta para esses irmãos, para encorajá-los, admoestá-los no sentido de, olha, permaneçam, sejam perseverantes na fé e naquilo que o Senhor está fazendo. Hoje o pessoal está muito feliz lá, né? Que bom. Isso é bênção. Só que pensa bem uma coisa comigo, eu não sei você, eu vou falar por mim. Quando nós estamos debaixo de pressão, gente, a gente normalmente fica muito sem saber o que fazer, principalmente quando você se depara com um muro na frente da sua vida e você fala, e agora, onde eu vou? Né? E Tiago, ele está falando para a gente que não adianta a gente, na sua carta, não adianta a gente tentar procurar sair da onde Deus nos encurralou. Tá?
Então, a carta de Tiago, ela tem esse tom pastoral e uma teologia muito primitiva da raiz judaica de Tiago, porque ele era judeu, para guiar a congregação nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de provações que eles estavam vivendo, né? Tiago, só para vocês terem um parênteses aqui sobre a carta, né? É nessa carta que Tiago lembra os irmãos que Jesus é o justo juiz e Senhor, que governa o seu povo e julgará seus inimigos, dando esperança escatológica a todo sofrimento e perseguição e provações que eles estavam vivendo. Nós vemos isso no versículo 1 do capítulo 1 e no capítulo 2 também no versículo 1. Também Tiago vai abordar a atenção que já havia desde os tempos apostólicos, da ideia da salvação realizada, mas ainda esperando, né? A ideia do reino já, mas ainda não. Tiago já vai falar sobre isso, de nós sermos os primeiros frutos da salvação, como ele vai dizer no versículo 18, mas também nós, por sermos os primeiros frutos, devemos agir combatendo veementemente o pecado que tenta nos rodear. Tiago vai falar no versículo 21 do capítulo 1 que nós deveríamos nos livrar de toda imoralidade. Então, como que nós, semos totalmente santos, purificados, ainda temos que lutar com o pecado? Essa é a realidade, a atenção do já, mas ainda não. Tiago vai falar sobre isso também. E Tiago, num tom pastoral, indicando esses irmãos que estavam dispersos da região da Jerusalém, que já não tinham mais contatos com ele, indica que os presbíteros que estavam nas suas localidades funcionam como líderes espirituais das suas igrejas locais, onde eles estivessem. E isso ele vai endossar a liderança e a realidade de uma igreja que estava dispersa e não estava mais sob os cuidados diretos dele, né? A carta de Tiago também, meus irmãos, é conhecida como uma carta de literatura de sabedoria do Novo Testamento. E é aqui que entra o nosso ponto principal dessa manhã. Tiago, ele prescreve com muita influência desse pensamento judaico, sendo ele um autor judeu, para judeus que estavam dispersos, o conceito que ele apresenta de sabedoria, apontando por essas raízes no Antigo Testamento. A forma como ele apresenta uma ética moral formal em sua carta, apresenta esse gênero literário da carta. Tiago, ele é muito intencional em escrever com sabedoria, falando sobre ética, sobre como nós devemos viver moralmente, né? É uma carta que não beira muitos aspectos sistêmicos, você não vai ver tanta teologia profunda, teologia sistemática na carta de Tiago, mas você vai ver profundidade do conhecimento de Deus para uma vida prática e simples. E quando Tiago está falando sobre isso, ele vai direto ao ponto, na prática da vida cristã, que muitos de nós, ou seja, se não todos, né, seja da época primitiva da igreja, aos nossos dias, ou até aos dias vindouros, a exposição do vilão da vida cristã. E qual que é o vilão da vida cristã? Muitos vão pensar que é Satanás. Também, ele é um dos vilões, né? Mas o vilão da vida cristã, da vida prática, é a alma dobre, é o coração dúbio. É a divisão dos nossos corações em relação a termos espaço para Deus e para mais outras coisas que cansam o nosso coração. Tiago nos deixa claro que o grego traduz como de psico, é considerado como uma inconstância, uma divisibilidade da vida humana. E essa divisibilidade, essa inconstância é a raiz de nós não vivermos a plenitude das nossas relações com Deus e uns com os outros. Então, Tiago está tocando nesses assuntos na sua carta, lidando com a sabedoria para um tempo de dificuldade e um coração não dúbio, um coração não dobre em relação a servir e amar o Senhor. Por isso que nós vamos ler no versículo 5, ele diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, quando nós estamos para tomar algumas decisões, diante das pressões, parece que os problemas da vida capturam qualquer senso de discernimento da nossa cabeça.
no nosso coração. A gente fica perdido. O Igor, uma vez, ele não está aqui hoje, ele me pegou numa situação muito similar assim. Eu estava num problema muito sério, e aí ele falou, você está muito agitado, você está impaciente, você quer tomar um café? Me levou na Rituais. Ansioso, gordo, né? Levou eu na Rituais, para quebrar o cara, né? Aí ele me leva na Rituais e fala, pede o que você quiser. Eu falei, só quero uma água com gás. Fui generoso, né? E aí eu estava lá, assim, ele olhou para mim, depois de um tempo ele falou, cara, eu olhava para sua cara e você estava transtornado, e você não conseguia falar nada. E às vezes as dificuldades da vida fazem isso com a gente, minha gente. Ela captura o nosso senso de decisão, captura o nosso senso de discernimento do que é que nós devemos fazer ou não, e parece que aquilo fica fazendo a gente ser paralisado pelas crises. E Tiago aqui, ele está falando sobre sabedoria. E sabedoria é o que nós precisamos para tomar decisões. Uma das coisas que nós atrelamos sabedoria nos nossos dias é a ideia do conhecimento. O conhecimento por si só, sobre as coisas, sobre as leis, sobre a vida como ela é algo extremamente valioso. Mas é no ambiente de provação que nós temos o nosso conhecimento testado e visto se isso é sabedoria ou não. É nesse momento de provação, é nesse momento de dificuldade das nossas vidas que nós vemos que aquele conhecimento serve para o dia difícil, serve para as dificuldades da vida, ou é só uma informação armazenada na sua cabeça? Teoria, meus irmãos, não produz necessariamente a prática. Assim como a ciência também não gera sabedoria. E é nesse lugar que Tiago começa a trabalhar com a gente a necessidade de nós termos sabedoria para a nossa vida. Tiago ele está nos mostrando que a aprovação produz maturidade, nós falamos sobre isso na semana passada. E integridade espiritual, ou seja, Deus nos coloca na fornalha para forjar o ouro que existe, que Ele está querendo trabalhar em nós. Nós temos que ter uma coisa em mente. Para que isso seja efetivo, para que nós saiamos da aprovação maduros, nós precisamos de sabedoria. Mais do que resistência, mais do que persistência, mais do que resiliência, mais do que aguentar 72 horas numa montanha com fome, seja lá o que você quiser fazer, você precisa de sabedoria para a sua vida. Sabedoria, meus irmãos, é o meio pelo qual nós conseguimos obter discernimento da vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus em meio às dificuldades da vida. Porque pensa bem comigo, as dificuldades da vida vão dar a oportunidade de nós testemunharmos qual Deus que nós servimos. É num ambiente de dificuldade, de provação, de privação, que nós realmente vemos e vivemos a realidade da confiança em Deus ou não. É no lugar de dificuldade que nós vemos Deus, Ele está aqui. Ou estou em todas as minhas loucuras e problemas. Eu lembro muito bem do dia em que nós, na nossa casa, nós perdemos o nosso bebê em 2023. Aquele dia foi o dia que eu não conseguia orar, gente. Aquele dia é o dia que eu não queria ouvir nada de consolo, só que tirar aquela dor de dentro de mim. Só que eu não era capaz disso. E é para esses dias que nós precisamos de sabedoria. A sabedoria é o que vai nos guardar da imoralidade. Aqui, imoralidade não é só no sentido sexual, é de nós não andarmos aquém da realidade, da vontade de Deus para nós. De nós andarmos segundo os nossos desejos, os nossos desesperos, as nossas opressões. É a sabedoria que vai nos capacitar a sermos aceitáveis diante do Senhor no dia da provação. Por quê? No dia da provação nós somos tentados a ser murmuradores. No dia da provação, nós somos tentados a ser desconfiados do caráter de Deus. No dia da provação, nós somos testados no que diz respeito a sermos de Deus ou não. Então, Tiago começa dizendo para nós, se alguém tem falta de sabedoria. Tiago não está julgando aqui as pessoas que têm falta de sabedoria. Mas ele coloca a sabedoria como algo indispensável para vivermos nos momentos da provação, de maneira que Deus seja glorificado por meio da provação. Tiago, ele usa a conjunção de falta de sabedoria na sua escrita justamente para mostrar que sabedoria não é um status, mas é uma bênção que todas as pessoas que são débeis recebem de Deus. E sabe o que é mais belo? Todos nós somos débeis.
Todos nós somos carentes da sabedoria do alto. A falta de sabedoria, meus irmãos, é o que nos leva a não olhar para as provações com alegria, como o Rodrigo pregou na semana passada, que Tiago propõe. Quando nós não temos sabedoria do alto, quando nós não entendemos o motivo das provações, quando nós não temos a sabedoria nos guiando em meio às provações, nós não conseguimos ser alegres nas provações, porque as provações têm o objetivo de nos amadurecer, e quando nós não temos sabedoria, nós não conseguimos olhar dessa forma. Nós olhamos como o castigo de Deus, nós olhamos como o abandono de Deus sobre nós. A falta de sabedoria, meus irmãos, é o que nos leva, muitas vezes, nós sermos impulsivos e violentos nas nossas falas e decisões nos momentos de pressão e opressão dos nossos corações. Então, Tiago está falando, se alguém tem falta de sabedoria, eu acho que todos nós somos carentes de sabedoria nessa manhã. O foco de Tiago na sabedoria, e é o tema de grande estima de Tiago na sua carta, é a mesma. Para você ter uma ideia, a sabedoria para Tiago é a mesma coisa que fé para Paulo, quando ele escreve suas cartas. É a mesma coisa que esperança para Pedro, quando ele está escrevendo a sua carta. É a mesma coisa que amor e vida eterna que João escreve. Então, Tiago, ele pega o tema da sabedoria com uma grande estima. E ele traz esse valor para a igreja que estava passando por grande dificuldade, dispersa sobre a terra. E lembra para eles que sabedoria não é uma coisa nova, mas é uma coisa que Deus havia prometido desde a sua antiga aliança. Com grande ênfase de encontrar sabedoria, um povo sábio. E sabedoria tem a ver com perfeição e vida plena. James Ropes, ou um teólogo americano também conhecido como Tiago Ropes, que James e Tiago é a mesma coisa no inglês, vai definir sabedoria como a qualidade suprema e divina da alma pela qual o ser humano conhece e pratica a justiça. Tiago aqui está querendo ensinar à igreja que quando começamos a entender a necessidade dessa sabedoria, meus irmãos, essa igreja verá, através das provações, a influência formativa que Deus está usando as provações para que ela seja santificada no meio dos dias difíceis. É por meio da sabedoria, meus irmãos, que nós entendemos a justiça e a vontade de Deus. E nós começamos não mais a olhar circunstâncias como um fim nelas mesmas. Muitas vezes nós tentados pelas dores e dificuldades dos dias difíceis, achamos que aquilo é só para aquele dia e as provações se resumem a isso mesmo, a uma vida difícil. Mas o Evangelho nos propõe que dias difíceis são para fortalecimento. E para que eu e você tenhamos esse sentido de propósito das provações, nós precisamos de sabedoria. Porque a sabedoria vai fazer a gente olhar a provação como um catalisador de nós sermos irrepreensíveis nos nossos dias. Agora, como que é a definição de sabedoria? Já que teoria não é sabedoria, ciência não é sabedoria, o que é sabedoria para Tiago? Tiago ele deixa muito claro para a gente, meus irmãos, que sabedoria está longe de ser uma sagacidade intelectual com a capacidade de produzir provérbios e frases de efeito para as pessoas te aplaudirem. Se fosse isso, a gente teria tanta gente sábia por aí. Desde foguete não dá ré, até controle o seu destino ou alguém controlará, nós temos pessoas pseudo-sábias por aí. Mas sabedoria não tem a ver com quanto você fala de coisas de efeito ou coisas legais que dá para postar no Threads ou no Twitter ou fazer um story legal. Tiago também não tem como definição sabedoria, tempo e experiência. Porque, veja bem, nos nossos dias, nós somos tentados a achar que os mais velhos são sábios, sempre serão sábios. E isso não é verdade, segundo as Escrituras. Não era quantos anos alguém já viveu que torna essa pessoa sábia, segundo as Escrituras. É muito importante. Mas sabedoria não tem a ver com a capacidade de viver muito tempo ou viver muitas coisas. Eu e você, nós podemos ter muitos anos, mas nesses muitos anos sempre foram de tentar fugir das provações. E se nós, nesses muitos anos tentamos fugir das provações, nós não conseguimos alcançar um coração sábio.
Nós talvez tivemos provações e obstáculos que nós fugimos e não corremos a Deus pedindo sabedoria para lidar com eles. E você viveu uma vida que você remendou e fez várias gambiarras para você chegar onde você chegou. Mas isso não te torna sábio. É isso que Tiago está tratando. Sabedoria, meus irmãos, é o meio que Deus usa para nos tornar o que devemos ser. E o que nós devemos ser? Perfeitos como nosso Pai Celestial é. Para isso, meus irmãos, maturidade, perseverança e sabedoria são sinônimos, são trocadilhos que Tiago vai trazer para falar da mesma coisa. Nós precisamos de sabedoria. Uma pessoa sábia é alguém que persevera em meio às provações e dificuldades, porque recebeu graça de Deus para entender, no meio de toda dificuldade, a vontade que Deus tem para ela. São essas pessoas que olham para os momentos mais difíceis, meus irmãos, e ao invés de fugirem desses momentos difíceis, eles entendem que ali, no olho do furacão, no dia mais difícil de sua vida, é o lugar delas. Meus irmãos, para a gente fazer isso, a gente não consegue fazer por nós mesmos. Eu sou o primeiro a dizer que não tenho capacidade para fazer isso por mim mesmo. Eu preciso da graça de Deus. Para permanecer no lugar da dificuldade, nós precisamos da graça de Deus. Pessoas sábias são pessoas que entenderam a proposta do Evangelho de nos fazer servos de Cristo, porque Tiago começa sua carta falando justamente sobre isso. Eu, Tiago, servo de Cristo. Sendo Cristo o nosso maior modelo de permanência na vontade de Deus. Em meio aos medos e inseguranças. Pensa bem comigo, meus irmãos. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso encarnado, ajoelhado no Getsêmani, orando: Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Jesus, ele é o maior exemplo de sabedoria que nós temos, de não fugir do problema quando nós estamos no problema que Deus nos colocou. Porque sim, Deus nos coloca nesses lugares. Essas pessoas não estão sendo levadas pelo vento da provação, mas elas decidiram, por meio da graça, ser resistência. Tiago, meus irmãos, nos mostra que sabedoria não é algo que se adquire na academia e nos livros. É um dom sobrenatural de Deus. Sabedoria é dada por Deus e mais ninguém, meus irmãos. As experiências são formadas de tentativas e erros. Todos nós temos tentativas e erros para contar, para fazer e não fazer. O conhecimento vem dos livros, das academias, dos estudos. A teoria do exame das coisas, mas sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é a recompensa daqueles que buscam a Deus. E em Deus, a solução que nada nessa vida pode responder ou dar a nós. Essa é a definição de sabedoria de Tiago. Sabedoria é dom sobrenatural de Deus. E aí Tiago, ele vai dizer para nós que se nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus. Por quê? Nós precisamos pedir a Deus. Aqui nós temos dois aspectos sobre essa ideia de pedir a Deus sabedoria. Por que nós precisamos pedir a Deus sabedoria? Porque Ele é o dono de toda a sabedoria. E a segunda coisa é que, quando nós pedimos a Deus com confiança, Ele nos dá essa sabedoria. Agora, Deus, o dono da sabedoria, meus irmãos, se nós temos que pedir a Deus a sabedoria, Tiago está nos lembrando que Deus, Ele é a fonte de sabedoria, como as Escrituras nos apontam, pela poesia de Salomão em Provérbios capítulo 2, no verso 6 a 8, que diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. O conhecimento e o entendimento procedem de sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. Uma das maneiras que oramos é expressando as nossas petições. E Tiago está falando, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, faça petições de sabedoria.
E petições, meus irmãos, são parte da nossa realidade, já que nós somos fracos e frágeis, miseráveis pecadores, necessitados e débeis de sabedoria. Petições ao Senhor são a maneira que expressamos a nossa vulnerabilidade a alguém que realmente nos conhece e sabe o que realmente nós precisamos. Meus irmãos, nós vamos até Deus apresentar as nossas dificuldades e pedidos, porque nós sabemos que Deus nos conhece. Deus realmente conhece a intenção dos nossos corações. Deus realmente conhece as nossas dores. Eu sei que, diante de um mundo em que pensa sobre um deísmo, em que Deus criou todas as coisas e se distanciou da sua criação, o Deus que Tiago está apresentando para nós é: Deus sabe quando você precisa de sabedoria. Deus sabe o que você precisa. Peça a Ele. Ele está envolvido na sua dor mais do que eu e você imaginamos. Ele sabe o que nós precisamos mais do que nós mesmos. Então peça a Deus sabedoria. E Tiago, meus irmãos, mostra que pedir a Deus é algo bom e que corremos o grande risco de ter os nossos pedidos ouvidos. Veja bem, as Escrituras mostram vários exemplos de homens que foram até Deus pedir algo e Deus atendeu. Abraão, por exemplo. Abraão pediu misericórdia por Sodoma e Gomorra e ele foi ouvido. Davi orando, pedindo perdão dos seus pecados pelo seu filho no Salmo 51, ele foi ouvido. Depois da coisa mais desastrosa que Davi poderia ter feito, meus irmãos. Salomão, orando, em vez de pedir bens, riquezas, pede sabedoria. Deus deu sabedoria a Salomão. Tiago aqui, meus irmãos, está querendo mostrar para nós que o Deus que ouve as nossas petições é um Deus que realmente dá o que nós pedimos. A beleza dessa teologia de Tiago é que ela expressa a Deus como um pai generoso, e nós estamos no Dia dos Pais. E muitos de nós somos feridos com a realidade da paternidade de Deus, dos homens. Mas a paternidade de Deus, que é apresentada nas Escrituras, é uma paternidade infalível, que está disposta a dar aquilo que nós precisamos generosamente e sinceramente. Deus dá aquilo que nós pedimos a Ele como seus filhos. Deus nos dá, como Tiago vai dizer para nós, sem criticar ou sem má vontade. E o que significa? Significa que nós podemos ter uma confiança em ter um Deus que, quando nós expressamos a nossa fraqueza e nossas falhas, nós podemos alcançar sabedoria que Ele dá de graça. Deus não vai olhar para nós como Chaves olha para o Kiko e fala: que burro, está pedindo sabedoria. Deus vai olhar para nós e falar: toma sabedoria, eu quero te dar com graça, eu quero te dar com generosidade. Ele está pronto para nos encher de sabedoria, meus irmãos. Aleluia. Esse aspecto de generosidade de Deus mostra que Deus não está se baseando no mérito que temos para receber a sua sabedoria. Deus não está checando o seu boletim escolar para ver se você precisa de sabedoria e se você pode alcançar sabedoria, já que você tirou notas boas. Deus não está checando qual seminário teológico você estudou para você receber sabedoria do alto. Deus não está checando quantos anos você está caminhando com Ele. Scott McKnight vai nos dizer sobre essa passagem algo muito importante. A oração que é confiante recebe o que pede por causa de quem Deus é. Não é sobre nós. Não é sobre nós sermos débeis. É sobre um Deus que é sábio e generoso em dar sabedoria. Não é sobre nós sermos fracos. É sobre um Deus generoso e bondoso que nos ama e está disposto a nos santificar para a sua glória. Oração, meus irmãos, ouvida, não tem a ver em quanta eloquência você expressou na sua oração, ou quanto você se derramou, em quanto tempo, mas é no Deus bom que está disposto a responder os seus filhos, porque Ele é um bom Pai. Quem Deus é, meus irmãos? Deus é o dono e fonte de toda a sabedoria. Quem Deus é para nós?
Deus é um Pai generoso, pronto para dar aquilo que pedimos quando pedimos com fé. E é isso que Tiago está tratando. Nós, quando vamos até Deus e pedimos com fé, nós vamos receber sabedoria. Só que o segundo ponto que nós falamos é a necessidade de fé, que é o que vai estar escrito no versículo 6 a 8. E nós vamos ler aqui. Diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tiago aqui, meus irmãos, no meio da importância da sabedoria, ele está tratando sabedoria como algo extremamente importante para perseverarmos, para nós passarmos por ações firmes. Ele faz uma pausa e insere o assunto de fé. E fé é muitas das vezes o impeditivo que nós temos de nós sermos sábios. Quantos de nós, meus irmãos, conhecemos as doutrinas da soberania de Deus? Nós, com o nosso intelecto, concordamos com pontos muito fortes da ortodoxia. Nós somos do time da soberania de Deus e nos momentos de pressão e sofrimentos, somos os primeiros que mostram que o nosso conhecimento realmente não é sabedoria. Porque nós duvidamos de tudo que nós conhecemos. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que todas as coisas estão patentes e decretadas por Deus, mas quando a dificuldade vem, quando o carro quebra, quando o luto chega, quando a dor se aproxima, nós esquecemos de tudo que nós sabemos, tudo que nós armazenamos na nossa mente e começamos a duvidar do caráter de Deus. É importante nós pensarmos uma coisa, que fé também é um assunto extremamente importante para Tiago, porque Tiago cita 14 vezes fé na sua carta. Ao contrário do que muitos outros pensam, que a carta de Tiago era uma carta, talvez, antagônica à doutrina paulina, que fala sobre fé e sobre salvação mediante a graça e a fé em Cristo Jesus. Tiago também, ele corrobora o pensamento paulino sobre salvação e até mesmo a soberania de Deus em toda a sua obra salvadora. Ele fala sobre fé. E fé é algo muito importante para nós. Quando Tiago fala sobre a falta de fé ser a causa de não receber o que se pede, Tiago não está dando aqui um cheque em branco para nós pedirmos a Deus tudo o que nós quisermos com fé e vai nos ser dado. Porque, veja bem, muitos da teologia da prosperidade, muitos agora da teologia coach, vai dizer, se você tem fé, você declara e você recebe. Isso não é verdade do Evangelho. É muito importante nós termos isso bem definido aqui. Mesmo que nós possamos saber que Deus faz tudo e todas as coisas, sem nenhum tipo de dificuldade, pedir as coisas com fé, só por pedir, não é garantia de que nós vamos receber. A fé aqui que Tiago está falando está relacionada ao caráter de Deus fazer tudo o que o seu povo precisa e que ele se comprometeu que daria ao seu povo, em suprir o seu povo. Deus jamais, meus irmãos, irá respaldar a nossa falta de organização, a nossa falta de responsabilidade, as nossas ambições e desejos egoístas que são fruto de um coração cobiçoso e avarento. Ele cumpre que vai nos sustentar. Ele cumpre que vai nos dar sabedoria. Basta a gente pedir. Mas jamais nós devemos achar que a nossa fé do Todo-Poderoso é motivo de Ele fazer qualquer coisa que nós vamos querer só porque nós temos fé. Deus não é a marionete que você tem, que você ativa Ele quando você tem fé e Ele faz o que você quer. Deus não é um ventríloco que nós falamos e Ele reproduz. Deus é Deus. E Tiago está deixando isso muito claro em sua carta. Agora, qual que é o oposto da fé? A dúvida. Duvidar, meus irmãos, também pode ser entendido como fazer divisão, que é a palavra grega diacrino. Discriminação, diferenciação. Todas essas coisas significam, podem se englobar na palavra diacrino, que significa dúvida aqui no texto. Duvidar
não é simplesmente ser desconfiado. Duvidar é colocar uma barreira no nosso coração entre confiar em Deus e confiar em nós mesmos. E confiar em Deus ou confiar nas circunstâncias e naquilo que realmente é racional. Confiar em Deus e confiar em medos, ou fazer com que o medo diminua a fé no Senhor. O problema que Tiago está tratando aqui, gente, não é os desafios que impõem medo e dúvida daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Em alguns momentos, é certeza que nós vamos olhar e falar, cara, isso aqui é coisa difícil. Fazer esse tipo de coisa é muito complexo. Nós podemos até ter algum tipo de dúvida a respeito das coisas que nós somos propostos a viver, porque nós somos caídos, meus irmãos. Nós somos fracos, nós somos finitos, mas Deus não é. Tiago aqui está querendo lidar, não com um sentimento de dúvida, mas com uma posição de coração e de espiritualidade. E aqui entra o nosso problema. A falta de consciência básica, de consistência básica, de propósito e intenção, faz com que nós tenhamos uma integridade espiritual comprometida. Um coração dividido e inconstante entre Deus e circunstâncias. Um coração dividido entre Deus e as provações. Um coração dividido entre Deus e o medo. Um coração dividido entre Deus e o que eu sei e posso fazer para sair do problema, e não o que Deus faz para me tirar desse lugar. Porque veja bem, sabedoria vai nos tornar perseverantes em meio às provações. Quando nós fugimos das provações, isso nos mostra que nós não somos sábios. Isso mostra que o nosso coração está dividido. Tiago está dizendo que esse sentimento de dúvida, meus irmãos, é imperfeição, imaturidade, e nos faz sermos presas fáceis das circunstâncias e impedidos de ser atendidos por Deus. As provações, meus irmãos, são testes que revelam o nosso coração e elas revelam a nossa devoção e espiritualidade. A quem? A Deus ou a nós mesmos? As provações vão mostrar qual é a âncora da nossa alma. Aonde nós estamos firmados? Se realmente nós temos uma âncora que nos faz firmes e permanentes na vontade de Deus, ou se nós estamos sendo levados pelas ondas do mar. A inconstância para Tiago, meus irmãos, não é uma questão de humor, porque eu sei que nos nossos dias, dado vários diagnósticos, nós temos a questão da inconstância relacionada ao humor, à personalidade, mas Tiago está falando aqui que inconstância não tem nada a ver com isso. Tem a ver com coração idólatra e incrédulo na realidade de Deus. Achamos que outras coisas, outras opções, achamos que qualquer outro tipo de resolução é melhor do que o Senhor, com a sua sabedoria que Ele pode nos dar. Nós corremos a outras pontes, a outros falsos deuses para suprir aquilo que somente Deus pode fazer. Nós corremos ao dinheiro, nós corremos à carência emocional, nós corremos aos steps, aos backups da vida, meu irmão. Nós vamos atrás de tudo isso e esquecemos que a fonte da sabedoria para fazer nós permanentes nas provações é o Senhor. E Tiago não está falando de você acordar num dia mal feliz, está falando que o coração precisa estar ancorado no Deus que supre você de sabedoria para viver o dia mal. Essa inconstância, essa dúvida, essa divisão, que praticamente são as mesmas coisas, é o que Deus sempre condenou no coração do seu povo Israel. Por quê? Veja no deserto, Deus faz chover maná, comida caindo do céu. O povo duvida da bondade de Deus e fala, não temos carne. Já na terra prometida, esse mesmo povo é o povo que se corrompe com os falsos deuses, mostrando que aquele Deus que fez tudo aquilo no passado não é bom ou suficiente para suster eles.
com delícias e prazeres eternos. Eles precisam de outras fontes. A expressão de dúvida, meus irmãos, também significa, literalmente, duas almas. Ou dois corações. Nós temos o coração que agrada a Deus, mas temos um outro coração que agrada a gente mesmo. E quantos de nós aqui somos assim? Somos de duas almas. Talvez eu e você sejamos muito belos aos nossos próprios olhos, aos olhos dos nossos irmãos, mas o Deus que tudo vê, vê as duas almas dos nossos corações. Os judeus tinham como hábito a recitação diária do Shema, que é o versículo 4, se não me engano, de Deuteronômio, capítulo 6, que fala: ouve Israel, o Senhor seu Deus é único, um único Deus. E eles faziam isso como um rito de liturgia do seu dia, liturgia ordinária, justamente para lembrar que o coração deles não podia ser de outro Deus, senão o único Deus verdadeiro. E mesmo fazendo isso, esse povo foi o povo que era inconstante e tinha um coração dividido. Mas sabe o que significa ter um coração dividido? Às vezes a gente pensa que isso é humano e isso é normal. E na perspectiva humana, realmente, é difícil ter fé todo dia em Deus. Mas o Deus que nos chama para nós termos fé nele todo dia. O Deus que nos salvou nos chama a termos confiança plena nele todos os dias. Nos dias bons e nos dias ruins. E quando nós temos dúvida no nosso coração a respeito do caráter de Deus, nós não só expressamos um sentimento de dúvida, nós expressamos uma quebra de aliança, dizendo que Deus não é suficiente e poderoso para afirmar aquilo que Ele diz que vai fazer. Nós somos infiéis ao Deus que é fiel. Tiago aqui, meus irmãos, está lidando com um coração dividido entre ser leal e íntegro diante de Deus, em confiar em Deus como provedor de sabedoria e o bom pastor, e os nossos corações caídos e corruptos tentando achar saída para as provações. A pessoa de coração dividido, ela ama a Deus. A pessoa de coração dividido, ela ama a Deus, mas não de todo o seu coração. E quando ela não ama a Deus de todo o seu coração, ela não consegue viver a vontade de Deus, porque ela não recebe sabedoria de Deus. E porque ela não consegue receber sabedoria de Deus, ela também não consegue amar com o coração correto as pessoas. E porque ela não consegue amar com o coração correto as pessoas, ela está constantemente tendo problemas de relação, porque ela está querendo mais se satisfazer com as vontades do que amar e servir. As pessoas que têm um coração dividido, elas estão até um pouco preocupadas em agradar e obedecer a Deus, mas não em toda a sua vontade, mas sim naquilo que realmente é confortável ao seu coração dividido. Quando os nossos corações, meus irmãos, são atormentados pela dúvida, nós temos um coração que não é íntegro ao Deus Todo-Poderoso, mas com compartimentos que os falsos ídolos de medo estão se alojando dentro do nosso coração. Eles fazem morada nesse coração. E nós precisamos hoje expurgar a dúvida dos nossos corações, a inconstância dos nossos corações, com todas as tralhas dos falsos ídolos que vêm morar no nosso coração, que nós carregamos porque nós duvidamos do caráter de Deus e da tentativa de fugir das provações. John Wesley nos instrui contra a divisão e a dúvida da seguinte forma: é a pureza de intenção, dedicando toda a vida a Deus, toda a vida a Deus. É o entregar a Deus todo o nosso coração. São o desejo e o desígnio que governam toda a nossa disposição. É a devoção, não de uma parte, mas de toda a nossa alma, corpo e substância a Deus. Meus irmãos,
O convite para nós nessa manhã, para termos um coração sábio, é total entrega diante de Deus. O resultado de um coração duvidoso é justamente a instabilidade. E essa instabilidade nos leva a sermos vacilantes, incapazes de lidar com o estresse criado pelas provações. Esse tipo de instabilidade também pode ser considerado motivo de apostasia e frieza espiritual. Uma das formas de nós lermos essa questão de incredulidade e instabilidade, inconstância, é frieza e apostasia. Tiago diz que pessoas instáveis, no versículo 8, não recebem nada de Deus. E não recebem também sabedoria. Isso denota uma perturbação de vida, no sentido geral dela. Até mesmo no sentido social, quando simplesmente deixamos de confiar em Deus. No calor da oposição, das provações, dos ventos contrários, uma pessoa instável, meus irmãos, abandona essa tentativa de buscar por sabedoria. E na tentativa de tentar suprir a si mesmo, ela torna-se um problema para o povo de Deus. E é isso que Tiago está lidando. Pessoas que duvidam do caráter de Deus são pessoas que têm um coração dividido. Pessoas que têm um coração dividido, elas serão instáveis. Um dia elas serão extremamente crentes, no outro elas não serão crentes. E porque elas não são crentes e estão no povo de Deus, elas são problemas para o povo de Deus. Porque elas serão amargas. Porque elas se fecham para a comunhão. Porque elas se fecham para a vida. Ela se fecha para ombrear a vida cristã. E o Senhor, por meio da sua palavra, está condenando o nosso coração nessa manhã. O coração dividido. Para que nós tenhamos um coração totalmente devoto ao Senhor. É a devoção de uma parte, meus irmãos. De uma fração. É a devoção total a Deus. De corpo, alma, mente, substância, que vai nos levar a ter um coração sábio e perseverante na provação. E eu quero concluir com algumas coisas que você não pode esquecer nessa manhã. A primeira delas é que Deus não se escandaliza com a nossa falta de sabedoria. Louvado seja Deus por isso. Nós somos necessitados de sabedoria. Nós somos necessitados de sabedoria para discernir a vontade de Deus em meio às provações. Sabedoria é o que nos faz ver as provações com alegria e nos torna perseverantes no sofrimento. Moisés, no Salmo 90, versículo 12, nos lembra uma coisa muito importante. Ensina-nos a contar os nossos dias. Isso é remetendo à perseverança, ou seja, viva um dia de cada vez, perseverando naquilo que o Senhor te colocou para viver. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias na sua vontade. E ele completa dizendo, para que o nosso coração alcance sabedoria. A perseverança é o fruto de um coração sábio. A sabedoria é o que faz a gente ser perseverante. Parece uma balança que vai para lá e para cá, mas essa é a realidade. Perseverança e sabedoria andam juntas. A segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que sabedoria não é o que ganhamos de maneira natural, por tempo ou experiência, mas é a ação sobrenatural e graciosa de Deus sobre nós, para que nós venhamos ser perseverantes. Sabedoria é um dom de Deus e não algo que esforçamos para nos graduar. É possível ser sábio mediante a fé. E fé envolve fidelidade, fidelidade é devoção. Fé em Deus, sem necessariamente ser experiente. É possível nós termos um coração sábio, sem viver muito. E é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, apelando ao seu discípulo jovem e amado, a ele ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé
e na pureza. 1 Timóteo 4,12 fala sobre isso. Sabedoria tem a ver com devoção. A terceira coisa que nós aprendemos é que Deus é um Pai generoso, meus irmãos. E Ele está disposto a dar sabedoria a quem realmente tem um coração íntegro para com Ele. Só que Ele não dá pouca sabedoria, não. Ele dá graciosamente, generosamente, sem discriminar nossa tolice e a nossa imprudência. Pois Ele sabe que sua sabedoria vai fazer com que a gente seja santo como Ele é. E isso é o que Ele deseja para nós. Que nós sejamos santos como Ele é. Quarta e última coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que quem tem um coração dividido entre Deus e qualquer coisa é fraco e inconstante. E pior, não recebe nada de Deus. Deus sempre foi e sempre será contra um coração dividido. Mas Ele está sempre disposto a liberar o seu rio de graça sobre aqueles que são inteiros para com Ele. Deus deseja, meus irmãos, que nós venhamos passar pelas provações, sustentados por meio da sabedoria que é dada por fé no caráter de Deus, que sabe de todas as coisas que nós não sabemos. E isso vai fazer com que nós sejamos perseverantes em todo o sofrimento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que nós já fizemos isso hoje, essa manhã, de nós confessarmos os nossos pecados, de nós termos um momento de contritamento diante de Deus, mas mediante a sua palavra pregada, mediante a realidade que nós somos, vez ou outra, tentados a ter um coração dúbio, uma alma dobre, duas almas. Hoje é dia de uma delas ir embora. Hoje é dia do espaço, dos porões do nosso coração serem quebrados para que Deus ocupe ele por completo. E o Senhor nos chama nessa manhã a isso, meus irmãos. Ele nos chama para que nós venhamos receber de sua sabedoria. Nós precisamos arranjar espaço no nosso coração para Ele. Para que nós não sejamos levados pelas ondas que nós nunca sabemos quando vem uma forte ou quando vem uma fraca. Que não segue um padrão, que não segue um ritmo, mas que pode nos levar a lugares perigosos e distantes de Deus. Ele nos chama a ter Ele como âncora da nossa alma. Ore no seu lugar nessa manhã, pedindo a Deus graça. Peça ao Senhor graça nessa manhã, sabedoria que Ele dá de graça, com confiança que Ele vai te dar. Confesse a Deus de todo o seu coração nessa manhã. Confesse ser totalmente de Deus nessa manhã. E tire do seu coração os espaços que a idolatria e a dúvida têm gerado em você. Se falta fé a você nessa manhã, Ele é bom para te dar fé. Senhor, nós estamos diante de sua presença, Deus. Nós confessamos que nós temos medo, Senhor. Nós confessamos que as provas são difíceis. E o Senhor conhece todas elas, Deus. Sua palavra diz que o Senhor é um bom pastor. E o Senhor nos leva às águas tranquilas, mas o Senhor também nos leva aos lugares sombrios. E o Senhor sabe onde o Senhor nos leva, Deus.
Encontra-nos nessa manhã, Senhor. Encontra-nos nessa manhã, Deus, com a sua graça, com o seu favor. Encontra-nos, Deus, com derramar de sabedoria sobre nós. Batiza o nosso coração com a sabedoria do alto, Senhor. Ajuda-nos a sermos perseverantes na jornada, Deus. Ajuda-nos a gente a continuar com o Senhor, Deus. A nós não nos distanciarmos do Senhor, porque no nosso coração existem outras coisas que não são o Senhor. Lembra-nos nessa manhã que o Senhor é o único Deus, o nosso único Deus a quem nós recorremos. E ensina-nos a sermos perseverantes em Ti, Senhor. Ensina-nos a sermos sábios, Deus. Alcançarmos sabedoria por meio da oração, confessando a nossa fraqueza, Deus. Senhor, pedir sabedoria ao Senhor é um murro no nosso orgulho. É um murro na maneira que nós sabemos fazer as coisas. E nós pedimos, Deus, nos dá sabedoria, porque o jeito que a gente sabe fazer as coisas não é o jeito da sua vontade, Senhor. O jeito em que nós sabemos fazer as coisas tendem a fugir das provações e não olhar para elas com alegria, Senhor. O jeito do Senhor, às vezes, é escandaloso, como foi para Jonas, que fez com que ele fugisse para o lado oposto, Senhor. Mas nessa manhã, encontre-nos e não nos faça, Senhor, como Jonas, que duvida da capacidade do Senhor em nos salvar, que duvida da sua bondade sobre nós, que duvida do seu amor e da sua generosidade sobre nós, como um bom pai. Senhor, eu oro nessa manhã pedindo, Senhor, sabedoria, Deus. Sabedoria para ser um pai, sabedoria para ser um marido, sabedoria para ser um pastor. Sabedoria para andar diante dos seus olhos em retidão, Senhor, em integridade. Ah, Senhor, me ajude, Deus. Ajude os meus irmãos também em suas fraquezas, Senhor. Ensina-nos a olhar ao Senhor. Ensina-nos a perseverar, em pedir ao Senhor com certeza de que será dado. E de que se nós ainda não recebemos, se for por uma falha em nosso coração, nós pedimos perdão e ajuste o nosso coração. Mas se também não foi da sua vontade, Senhor, nós continuaremos confiando no seu caráter e na certeza de que o Senhor é conosco em todas as provações. Nisso nessa manhã, nós pedimos o seu favor sobre essa comunidade. Nós pedimos que exista no nosso coração espaço somente para o Senhor, olhos somente para o Senhor, entrega total das nossas vidas ao Senhor. Senhor, os departamentos que nós criamos da nossa vida sejam destruídos hoje, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.